Olá, meu nome é Poliana Cristina Alves Cardoso. Escrevi esse trabalho juntamente com meu colega Paulo Antônio de Oliveira Timóteo, sob orientação do professor Antônio Fernandes Nascimento Júnior. E a gente vai falar sobre educação ambiental crítica e o diálogo possibilitado pelo filme O Óleo. Então, na nossa introdução, a gente vai trazer alguns referenciais para falar sobre o cinema. Bernadette, em 1980, fala que além de cativar a atenção das pessoas com a sua linguagem estética própria, o cinema ele também pode mobilizar de forma lúdica alguns assuntos relevantes do cotidiano mais próximo e também pensando numa realidade mais ampla, uma reflexão sobre a nossa sociedade. E aí, dentre vários gêneros do cinema, a gente destaca nesse trabalho as animações, que elas podem funcionar como uma janela para a realidade, ao permitir que as pessoas possam enxergar de maneira lúdica aquilo que as cercam e também pode gerar situações de reflexão sobre problemas do cotidiano. Então, elas podem ser utilizadas como recurso didático, tendo em vista um objetivo pedagógico relacionado com os conteúdos curriculares. E aí a gente traz as contribuições de Kindle em 2003. Então, para isso, o filme ele não fala por si só, ele precisa da mediação do professor que esteja teoricamente bem embasada, para que a obra ela seja compreendida não apenas no seu caráter estético, né, pensando nas sensações que elas provocam nas pessoas, mas também pensando em quais reflexões que elas podem gerar de ser potencializadoras para uma crítica mais profunda da realidade dos problemas que a cercam. E aí a gente traz as contribuições de Loureiro e Teozoni Reis em 2009. O filme, então, ele não deve ser compreendido como uma ferramenta que substitui a prática educativa docente, pois ele é interessante ser compreendido como uma obra artística capaz de suscitar problematizações em temáticas que o professor vai construir e mediar com os estudantes. Ele também pode contribuir para que o sujeito ele compreenda a sua história, toda a cultura e como essa história ela reflete na sociedade em como ela é hoje, mostrando como essa história ela se dá principalmente a partir da relação do homem com o meio em que ele vive. E aí a gente entende que essa perspectiva ela pode ser alcançada no âmbito da teoria marxista da educação ambiental crítica, porque possibilita que o indivíduo ele se identifique então como parte integrante da natureza, de modo que ele seja capaz de perceber e valorizar a diversidade ambiental e sociocultural, para que desse modo ele possa adotar algumas posturas críticas e coerentes dentro da sua comunidade e ter uma visão mais ampla da realidade também, pensando no coletivo. A educação ambiental crítica, então, ela propõe a problematização do contexto social e histórico e dos valores presentes nas práticas e relações sociais, porque desse modo a educação ambiental não se limite aos conhecimentos escolares específicos que estão relacionados com a conservação do meio físico, que estão aliados com uma visão ecológica do próprio termo de educação ambiental. Mas sim, essa visão do ambiente, ela se relaciona com o contexto de vida dos alunos, principalmente, né, aproximando a realidade deles, e também com o contexto histórico da sociedade. E aí a gente pensa nas contribuições de Rosso em 2007. Dessa forma, então, o nosso objetivo com esse trabalho é analisar quais as contribuições do filme O Óleo, produzido em 2008, para a compreensão da educação ambiental crítica. Esse objetivo ele vem a partir de um minicurso que foi desenvolvido para a formação inicial de professores, realizado com os alunos do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras. Nesse minicurso, que foi realizado em 2018, o filme foi reproduzido, né, e depois a gente pediu uma avaliação escrita dos estudantes, dizendo as principais impressões sobre a obra e se eles enxergavam alguma relação com a educação ambiental crítica. O filme, então, ele é um longa, né, uma animação de 97 minutos, ele é dirigido por Andrew Stanton, dos estúdios Disney e Pixar, e ele se passa num futuro distópico, em que o planeta Terra está desabitado por conta da deterioração extrema das condições ambientais que os humanos foram responsáveis. E aí tem o robô o Wall-E e outros também que ficam responsáveis pela limpeza do planeta, enquanto os humanos estão em uma espécie de cruzeiro espacial. Então tem toda uma trama na Terra e também
a postura que os humanos têm dentro dessa nave é muito pertinente de reflexão também. A nossa metodologia de análise, né, ela vai primeiro essa é uma pesquisa qualitativa e a gente traz como contribuição teórica a MINAI, porque a gente está pensando num processo específico de seres humanos que são expressos através de dados descritivos. Esses dados eles podem ser analisados de diversas formas dentro da pesquisa qualitativa. E a abordagem que a gente escolheu foi a análise de conteúdo, e dentro dela o método de categorização temática, que ele permite que a gente agrupe os elementos em comum e chegue a uma generalização, enxergar de forma ampla como que foi esse processo para as pessoas, tendo em vista que elas estão imersas em um mesmo contexto de formação. Então, nos nossos resultados, primeiro, para compreender o potencial desse filme como obra artística, ele foi analisado a partir de 2 eixos. O primeiro diz respeito à questão do lixo, em que a história do filme ela consiste em uma metáfora das consequências da produção excessiva dele na Terra pelos seres humanos. Desse modo, essa questão está alinhada a uma tendência da educação ambiental conservadora, porque ela se atém somente às questões conscientizadoras e comportamentais que visam individualizar as soluções, ou seja, a resolução dos problemas ambientais nessa tendência, ela se dá a partir de ações individuais. Só que na teoria marxista da educação ambiental crítica, as soluções elas são coletivas, dizendo respeito principalmente ao sistema produtivo da sociedade atual. O segundo eixo de análise ele se refere a uma grande contradição que o próprio filme apresenta, devido às questões sociais, econômicas e políticas, elas não serem abordadas em diálogo com esse ambiente. Então isso dá a entender que elas já se encontram resolvidas. Só que é válido ressaltar que tantas questões que dizem respeito ao excesso do lixo e ao consumo exagerado, elas estão atreladas às questões sociais, econômicas, políticas e ideológicas. Essas questões sustentam o sistema capitalista de oposição entre classes, que se mantém a partir da exploração da classe trabalhadora pela classe dominante. E na perspectiva dos bolsistas do PIBID, de Biologia da UFLA, a gente pode observar algumas impressões que eles tiveram sobre o filme e qual é a relação dessas impressões com a educação ambiental crítica. E aí a gente elaborou 5 categorias. A primeira se chama Tecnologia e Alienação, que 15 estudantes eles demonstram que o filme estabelece uma relação entre o uso exagerado de tecnologia e a alienação em relação ao meio ambiente. A segunda categoria, Consumismo e Meio Ambiente, ela expressa que 13 pessoas encontraram relação entre a destruição do meio ambiente como consequência do consumismo compulsivo. A terceira categoria, intitulada O Filme como Janela de Problematização dos Problemas Atuais, ela mostra que 10 pessoas abordaram que o filme ela consegue abordar as questões contemporâneas, então ela consegue ser uma janela para reflexão do que a gente vive atualmente. Na quarta categoria, o capitalismo e a compulsão do processo produtivo, a gente traz 6 falas que demonstram que o filme permitiu uma reflexão sobre o consumismo e também da compulsão do processo produtivo que visa uma maior produção sem pensar nas consequências para o meio ambiente. E a última categoria, intitulada Sensibilização das Máquinas, temos 3 falas que trazem sobre a sensibilização presente nos robôs do filme. Isso é uma questão muito interessante também que envolve toda a trama. E a relação de perda desse caráter da sensibilização nos seres humanos. No nosso trabalho completo, a gente traz alguns embasamentos teóricos dialogados com essas percepções dos estudantes. Como considerações finais, então, a gente tem que o cinema é um importante recurso pedagógico para ser utilizado na construção dos conhecimentos e é preciso que os professores eles estejam preparados para a utilização desse recurso em sala de aula. Assim, a gente destaca a necessidade de mais espaços formativos para os professores em formação inicial, já que eles são responsáveis pela formação cidadã dos sujeitos.
Essa formação leva em consideração que o sujeito ele conheça o ambiente em que vive e suas variáveis, contemplando a inserção do homem no meio físico e para que eles compreendam também que as questões históricas, sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais, elas não se encontram separadas. Isso é formar para a cidadania, para que eles estejam preparados para a realidade, possam refleti-la e questionar sobre ela. A partir dessa prática realizada, então, a gente pode observar que como a reprodução do filme Wall-E impactou os estudantes de graduação que participaram desse minicurso, fazendo com que eles inclinassem seus olhares para as temáticas que o filme não aborda diretamente, mas que abriu frestas para que a discussão fosse realizada. Dessa forma, então, a gente percebe que eles se preocuparam com as questões levantadas que a gente apresentou antes, que isso é importante para uma formação cidadã de seus alunos. Então, eu concluo deixando algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e o meu e-mail para contato. Obrigada.